diversidade e inclusão traz ganho em produtividade para a empresa, né? Isso aí com certeza. Por que o outro incomoda a gente? Por que o fato do outro ter uma outra orientação, aquilo incomoda em mim? Que a gente precisa usar a cabeça para resolver os problemas e não mais a força. Nós podemos ser objetivos, lógicos, analíticos, mas seres emocionais também. Então, eu entendo que a falta de autoconhecimento, muitas vezes, das pessoas que estão em níveis hierárquicos maiores, acaba gerando esse quadro de esforço desnecessário e de que o funcionário sinta que ele tem que ficar se provando muitas vezes. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo Somos. Nós temos vindo aqui e compartilhado com você temas importantes do relacionamento humano, liderança, autoconhecimento. E não dá para falar sobre tudo isso sem passar pelo importante tema da diversidade. Para nos ajudar a entender um pouco mais de como isso funciona, tanto nas estruturas corporativas dentro das empresas, como também na nossa relação pessoal com o tema, nós convidamos a doutora Raquel, uma especialista nesse assunto. Você vai acompanhar agora uma série de 2 episódios, onde o primeiro é um bate-papo informal com a doutora Raquel, e que acabou, pela riqueza dos assuntos tratados, virando um episódio, e o segundo é o episódio clássico que você já está acostumado a acompanhar aqui conosco. Vamos lá? Seja muito bem-vinda. Nós somos um grupo, a princípio, de metroviários engajados numa mudança de comportamento, não só das lideranças, como de toda a empresa. É claro que é toda uma engrenagem, todo um conjunto, né? E conforme a gente foi se reunindo, foi discutindo diversos tipos de assuntos, surgiu, entre outras questões, questões como diversidade, questão como inclusão, né? Que são preocupações bastante inerentes do mundo corporativo e da vida de todo mundo, cada vez mais, né? E a gente, como bons aprendizes, estamos buscando auxílio de pessoas capacitadas para nos orientar nesse caminho, né? Para a gente tentar fazer uma jornada de sucesso, de aglutinação, de representatividade no sentido de trazer uma harmonização, de trazer um acolhimento, né? De trazer com que as pessoas se sintam parte desse grupo, desse conjunto de iniciativas. Só que a gente precisa de preparo técnico, né? Então, uma das nossas dificuldades é justamente mapear uma trajetória de aprendizado. Por isso, a gente vem trazendo convidados, como você, para nos ajudar nessa caminhada. Então, é um grupo de pessoas das mais diferentes idades, etnias, tempo de empresa, cargos, que se reuniu com o objetivo comum de trazer um ambiente mais harmonioso para a empresa e para a vida de todo mundo. Tudo que a Silmara passou aí, profundamente assim, em agradecimento a você, como sendo filha de um metroviário, né, que é o seu pai, o Antônio Teodósio, que está sendo para nós aqui, né, uma pessoa que está nos transmitindo, né, através do testemunho e atitude do que ele tem feito na vida metroviária, né? Então agora, ouvindo você como colega também de profissão, que também depois de um bom tempo, né, com 48 anos de idade, resolvi fazer psicologia. Hoje também estou assim junto com essa equipe que está aí nesse grupo para poder dizer a você, obrigado por estar vindo aí, né, compartilhar dessa sua experiência, que isso vai ser valoroso, né, para que a gente possa entender esse ser humano, como foi dito aí, né, que você está trabalhando com a mente humana, né, para poder compreender como é que esse ser humano funciona. Então é isso, queria só te desejar a você as boas-vindas e obrigado mais uma vez. Eu sei que vai ter continuidade nesse trabalho. Então, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade aqui, o convite de vocês. Uma baita responsabilidade aqui ser filha do Antônio, viu? Eu agradeço muito. Olá, Raquel, tudo bem? Prazer. Bom, prazer. Bom, a gente entrou no assunto porque no final do ano passado, porque a gente acredita que, primeiro, diversidade e inclusão traz ganho em produtividade para a empresa, né? Isso aí com certeza. E não em segundo lugar, mas em paralelo a isso, é nosso dever como cidadão também incluir
e as pessoas que não se sentem incluídas, na verdade, né? Então a gente trouxe, eu acabei convidando duas amigas minhas de RH, uma da GE e outra da Bolsa, né? E falando sobre a implementação desse projeto nessas grandes empresas, né? Principalmente na GE, que é multinacional e lida com diversos povos, né? Até a amiga que esteve aqui com a gente, ela comentou sobre, acho que era, não sei se eu não me engano, acho que era Israel, né? Que eles têm bastante dificuldade lá e até ela comentou que ser homossexual lá é crime, né? Então, ela abordou esse tema com a gente, e como que foi implantado, o que que eles pensam a respeito. Acho que você na área da psicologia, não sei se você poderia abordar esse tema, mas é fazer a gente entender cada vez mais como essas pessoas se sentem, né? Para a gente tentar fazer aquela empatia real, né? É difícil da gente falar, eu sou empático, mas a gente só consegue ser empático de verdade estando na pele das pessoas de fato, né? Então, se você pudesse comentar como a gente buscar essa empatia real, né? E tentar entender melhor essas pessoas, de repente seria o início da conversa. Bom, o que eu entendo, né, sobre diversidade? Se a gente for pesquisar, existem muitas nomenclaturas em relação ao estilo de vida, à orientação sexual das pessoas, enfim, são muitas nomenclaturas que deram, né? Eu, normalmente, no meu trabalho, eu não utilizo essas nomenclaturas, eu simplesmente converso com as pessoas e entendo como elas se apresentam a mim. A maneira como elas vão se apresentar é a maneira como eu tenho que me dirigir a elas, né? Independente se o estilo dela não está muito claro, a opção dela não está muito definida, ou ela tem alguma opção que eu nunca entrei em contato com isso na minha vida, eu tenho que olhar para essa pessoa, entender como ela está se apresentando e respeitar, né, essa maneira dela se apresentar. Eu acho que muito do preconceito que hoje em dia acontece, as pessoas não entendem muito bem como certas orientações se procedem, né? E a falta de entendimento gera esse preconceito, gera até um estranhamento nas pessoas. Por isso que eu entendo que essas nomenclaturas acabem acontecendo, né? Que tem aquela sigla LGBTQIA+, tem várias siglas, né? Para que as pessoas recebam informação, elas entendam algumas opções, algumas orientações e como o ser humano pode manifestar um estilo de vida, a orientação sexual, enfim. E eu entendo que essas nomenclaturas agora sejam necessárias a nível de informação. Porém, eu penso que no futuro, eu acho que a gente não precisa disso. Eu entendo que realmente a gente respeitar a forma daquela pessoa ser, a forma dela se apresentar. Existe uma razão para isso, né? Essa questão da homossexualidade, ela já existe, desde que a gente se entende por gente, é muito antigo, isso faz parte da natureza humana, né? Então, nós negarmos essa condição é como negar qualquer outro elemento da natureza. A natureza se manifesta assim já há muito tempo. Porém, eu entendo que devido a alguns movimentos até da nossa sociedade em sentido moral, fez com que o ser humano acabasse reprimindo, excluindo e até machucando, né, violentando pessoas que não tinham o que era considerado normal. Então, eu entendo que esse senso do que de moral, do que tem que ser certo, daquilo que é realmente o correto, acabou restringindo a forma do ser humano manifestar o comportamento dele, sendo que o ser humano ele é muito amplo, ele é muito vasto, ele tem inúmeras formas de se manifestar.
E são formas incríveis, assim, são pessoas que podem agregar muito, assim, com as suas histórias, com as experiências, enfim. E isso acabou sendo restringindo ao longo do tempo, né? Foi restringido. É uma pena, né? Eu percebo que hoje existe um movimento muito maior de abertura para que as pessoas possam se manifestar da forma que elas realmente são. Eu observo, principalmente nos meus pacientes mais jovens, a geração de uns 20 e poucos anos, mais ou menos, que eles já têm uma cabeça assim, bem mais aberta em relação a essa questão. Não que as outras gerações não sejam, mas é que são momentos de vida assim bem diferentes e são pessoas muito abertas, mas que ao mesmo tempo acabam sofrendo muito por conta das orientações que eles têm. Mesmo com essa mudança, eu entendo que a gente ainda tem que melhorar bastante nisso, de enxergar o ser humano como um ser humano, né? Eu sinto que às vezes quando a gente lida com essa questão da orientação sexual, da forma como a pessoa se apresenta, a gente acaba focando muito nisso. Então, por exemplo, a pessoa que vem aqui é um homem trans, e aí a pessoa é vista como homem trans e não é vista como fulano, ciclano ou beltrano, né? Então, peraí, essa pessoa tem um nome, ela tem um histórico pessoal, um histórico profissional. A questão de ser um homem trans é só um dos elementos ali dessa pessoa. Não é o todo dela, né? Quando a gente está conversando aqui, a Raquel, vocês estão vendo, a Raquel é uma mulher heterossexual, vocês não estão focando nisso em mim, né? Vocês estão focando o quê? A Raquel, que é a filha do Antônio, né? Que é psicóloga, que tem uma experiência relacionada a essa questão da diversidade, enfim. Vocês não estão focando na minha orientação ou na forma em si que eu me apresento. Então, por que as outras pessoas a gente tem que destacar tanto isso e as pessoas tenham que se explicar tanto, se defender tanto por conta disso? Basta a gente enxergar o que está por trás disso, o que essa pessoa pode oferecer em termos de história de vida, de história profissional. E eu acho que é isso, sabe? A gente entender que essa questão da diversidade humana é extremamente importante. A forma como a pessoa, o estilo de vida dessa pessoa, a forma como ela se apresenta é um elemento dentre vários que ela tem a oferecer de acordo com a experiência dela e focar nesse todo. Não restringir as pessoas só a essa questão, que aí a gente acaba limitando muito o nosso conhecimento, né? Então, eu acho que a gente acaba perdendo muito quando a gente foca só num ponto e esquece o resto. Eu tenho um livro aqui que eu queria mostrar para vocês, esse livro aqui sobre a arte de viver. Esse livro, esse rapaz que fez esse livro, o Roman Krishnarik, é meio difícil o nome dele, mas ele foi o criador do Museu da Empatia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, até fizeram aqui no Brasil uma vez. E nesse museu, você tem a oportunidade de entrar um pouquinho na vida, na história das pessoas e como que funciona, né? Um exemplo, tem lá um par de sapato. E aí você vai lá, põe o seu pé nesse par de sapato e aí você põe um áudio em que nesse áudio contam a história da pessoa daquele sapato, a quem pertenceu esse sapato. E aí a pessoa tem a oportunidade de experienciar um outro estilo de vida, uma outra história e tentar se encaixar ali justamente nesse processo de empatia na história de vida dessa pessoa. E eu acho muito incrível essa ideia. E o Roman, que é o rapaz que escreveu esse livro, ele reforça muito essa questão da importância da diversidade até para o nosso desenvolvimento intelectual, como sociedade, a nossa evolução como sociedade. Porque quanto mais estilos de vida diferentes, saberes diferentes, opiniões diferentes, maior vai ser a nossa capacidade de evolução, de criar alternativas novas, né, para velhos problemas. Então, a experiência de vida das pessoas gera isso, né, as experiências diferentes.
conhecimentos diferentes e um nível de inteligência maior. A gente precisa da diversidade para evoluir. Se a gente fica muito engessado, muito enraizado, né, num saber, num estilo de vida, num tipo de experiência, a gente está se restringindo demais e perdendo a oportunidade de evoluir. Então, eu acho que, em relação à diversidade, eu acho que seria nesse sentido aí o que eu gostaria de passar para vocês. Perfeito, eu gostei da forma como você falou que realmente seria o que a gente buscaria, né? Não ter diferença, né, entre as pessoas, você nem saber, você não precisar, não precisar focar na opção que a pessoa, orientação que a pessoa segue, né? Igual você falou, eu tô falando com a Raquel, a filha de um metroviário e assim vai, né? Não preciso focar naquilo que ela segue ou aquilo que ela acredita, aquilo que ela optou em ser, né? É bacana isso daí que você falou e realmente faz todo sentido. Não precisa olhar para o ser humano só para aquilo, para destacar, né? A gente acaba destacando alguns pontos e perde conteúdo do resto, né? Sem perceber. É verdade, verdade. Raquel, agora eu tenho uma pergunta. E quando essas pessoas que se sentem excluídas, elas mesmas se rotulam? Como que a gente deve tratar isso? Eu entendo que elas acabam fazendo isso como uma forma de se proteger, porque a proteção, elas fazem essa proteção como uma forma de informação. Então, assim, eu me rotulo para que eu possa me posicionar e me defender perante qualquer tipo de crítica ou julgamento. Então, entender esse processo de rotular como uma forma de proteção. Da mesma forma que a gente acaba criando esses rótulos para entender melhor essas pessoas, elas também assimilam isso como uma forma de se explicarem, justamente por essa necessidade. Muitas vezes elas acabam estando em posições em que elas têm que se explicar. Então, o rótulo acaba vindo nessa parte do processo. Mas eu entendo que uma vez que essa pessoa for percebendo que ela é compreendida, ela é respeitada pelas escolhas dela, né, que ela não precisa ficar nessa defensiva, ela vai se soltando um pouco mais. Então, de repente, agir com naturalidade, entender por que ela está fazendo isso, e perceber que existe uma chance ao longo da convivência dela ir se desarmando e já não ir precisando mais desses rótulos como uma defesa ali. Gostei muito dessa colocação, Raquel. Obrigada. Já estou aqui fazendo Então, minhas anotações. Espero ter ajudado, Mara. Meu nome é Eber, Raquel, prazer, eu trabalho aqui no metrô também, né, na área da engenharia. Eu peguei aí a pergunta a partir do Fascina, que eu achei muito interessante, a sua resposta também. E eu acho que uma coisa que a gente sempre tenta é como que eu posso entender o outro para ter empatia com o outro, mas também tem muito como que a gente pode se entender, né? Por que o outro incomoda a gente? Por que o fato do outro ter uma outra orientação, aquilo incomoda em mim, né? Às vezes a gente precisa olhar pra gente primeiro e aí depois a gente vai conseguir olhar o outro com mais tranquilidade, talvez. É isso mesmo, perfeito. Nossa, você falou tudo. É exatamente isso. Quando algo incomodar muito realmente na outra pessoa, né? Eu estou muito incomodado com aquele estilo de vida, com aquela opinião daquela pessoa, eu tenho que realmente ter esse olhar para mim e tentar entender por que isso me incomoda, né? Os nossos ódios, as nossas raivas, elas dizem do outro, né? Dizem mais sobre nós do que do outro em si. É que para o ser humano acaba sendo mais fácil realmente esse movimento de apontar para o outro. Fica mais difícil olhar para mim mesma, entrar em contato com questões que eu não aceito ainda, né? Mas é isso, é esse movimento mesmo que a gente tinha que fazer. É isso mesmo. Raquel, muito obrigado mais uma vez. E a pergunta do Weber foi extraordinária. É por aí mesmo. E o que você também já respondeu. Por isso que é fundamental suspender o julgamento e se perguntar, né? Por que aquilo está me incomodando? Nossa, bárbaro. Parabéns, pessoal. E obrigado mais uma vez. Eu vou ter que sair agora, mas olha, estou muito feliz. Amei muito conhecê-la agora, pessoalmente, assim, virtualmente, né? E seja bem-vinda aí. E, pessoal, até mais aí. Obrigado e bom trabalho para todos vocês aí. Tchau, tchau. Nós estamos aqui com a Raquel, que é psicóloga, filha
do Teodósio, como ela disse, né? A parte mais difícil, talvez. Hoje, o Teodósio, inclusive, é o nosso episódio, um dos nossos episódios mais assistidos no nosso canal no YouTube, do Somos. E é muito legal essa oportunidade de estar aqui com você. Eu vou aproveitar, Raquel, eu estou com o Vicentini aqui, que ele é um integrante do Somos, ele só não está mais na empresa como funcionário ativo. E ele está no meio de uma mudança, mas ele me mandou um áudio aqui pedindo para fazer uma pergunta, que depois ele vai poder ver o episódio gravado. Ele pergunta sobre a questão, como a mulher, né, nesse ambiente corporativo, como que a gente pode lidar com a questão da recusa dessa agora eu fui pego no contrapé aqui. Me ajuda, Silmara. Feminilidade. É isso. Nossa senhora, isso é um trava-línguas. Muitas vezes, para não demonstrar qualquer tipo de fraqueza, ou, ao mesmo tempo, isso ela acaba perdendo das suas próprias características. Ele pediu para trazer esse questionamento para você. Como é que, tanto para a própria mulher ter que lidar com isso, como os colegas de trabalho? Essa questão do feminino é algo que realmente tem que ser trabalhado bastante no ambiente corporativo, né? As mulheres até hoje acabam sofrendo o impacto disso, porque eu, como psicóloga, eu não sei se vocês conhecem, mas a minha abordagem é junguiana, eu sigo Jung. E ele diz que tanto o feminino quanto o masculino habita em todos nós, né? O ser humano, ele é feito desses opostos. Então, tanto o homem quanto a mulher tem essa questão do feminino e do masculino. E a gente vai assimilando como que é esse feminino, como que é esse masculino a partir da criação com os nossos pais, que são as figuras que representam o masculino e o feminino. Como a gente acabou vindo de um histórico muito machista na nossa sociedade, a gente foi assimilando a ideia de um masculino realmente mais opressor, um masculino que toma conta e um feminino que tem que se rebaixar um pouco mais. Então, o homem acabou desconsiderando um pouco do feminino que habita dentro dele, elevando mais esse masculino, e a mulher acabou se anulando quase que totalmente diante desse cenário, ficou impotente diante desse cenário. Então, eu entendo, para que esse cenário melhore, todos nós fazemos esse movimento de resgatar o feminino que habita em cada um. O que é esse feminino? O feminino é aquela área nossa de autocuidado, de proteção, de autoconhecimento, a nossa área criativa, a nossa área da compaixão. O nosso feminino está muito ligado a todos esses elementos que foram sendo muito desconsiderados ao longo dos anos. Então, eu entendo que tanto os homens resgatando esse feminino, esse lado da compaixão, do autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço, melhor eu tenho a oportunidade de conhecer o outro. Eles dão essa abertura, esse espaço, e as mulheres vão poder oferecer o que elas têm de melhor nisso, explorando esse feminino que é muito mágico na mulher, e também o masculino que habita na mulher. O que é o masculino? É o poder de atitude, de resolução, de você se colocar. Então, imagina, se a gente une o feminino ao masculino, né? Eu me conheço, eu me compreendo, eu compreendo os outros, eu tenho compaixão e eu tenho a atitude de fazer aquilo que é preciso, de me colocar, de mudar. Imagina como vai ser bom. Então, eu acho que é todos nós encontrarmos esse equilíbrio que existe dentro de cada um. Sensacional. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado mesmo, porque é exatamente esse olhar que a gente tem, infelizmente, talvez tenha perdido, né? Dessa convergência de características que você não precisa rejeitar uma para viver a plenitude da outra, né? Exato. O ser humano é feito dos opostos, né? É o feminino, é o masculino, o bem, o mal. Nós carregamos esses opostos e a gente o tempo todo tem que ali estar encontrando esse equilíbrio. Quando descompensa muito para um lado, é aí que está o problema. Muito bom. E aí, Silmara, o que você acha? Nossa, eu estou aqui boca aberta. Eu estou fazendo tanta anotação, porque assim, na realidade, Raquel, deixa eu só contar um pouquinho. A minha experiência no metrô é um pouco, hoje menos atípica do que já foi, mas ela é interessante porque eu fui a primeira pessoa do gênero feminino a adentrar a manutenção nos anos 80. Isso causou uma estranheza gigantesca. Não tinha nem sanitário, para você ter uma ideia, constituído para eu usar nas oficinas. E tive que me adequar a uma série de situações, né? E claro que
até para eu poder me sentir protegida, como você mesmo colocou, várias máscaras eu constituí durante todo esse tempo dessa carreira, né? Porque eu comecei numa determinada função, graças a Deus pude estudar, progredir, prestei concurso, fui avançando aos poucos, mas a cada estágio um desafio, uma dificuldade. E numa instituição bastante machista, não tem como não dizer que não seja, até pela característica do trabalho. A gente tem uma parcela do trabalho que envolve força física, sim, e isso acaba fazendo com que todo o restante do que possa ser possível seja rotulado nesse sentido. Ou seja, se você não pode levantar um disco de freio do trem, não venha para cá. Não faz o menor sentido você estar aqui. E todas as outras questões que poderiam ser agregadoras acabavam ficando em quinto plano, né? Até que aos poucos a gente foi demonstrando que a junção dessas características, como você bem exemplificou, trazem muita produtividade quando a gente pensa, inclusive, que estamos falando de uma empresa, de uma corporação. Né? Então, quando você coloca essa questão, né, do autocuidado, toda essa questão do autoconhecimento e da compaixão para com o outro, né, que a gente entende que cada vez mais para se viver bem em comunidade isso é essencial, a questão da atitude, né, ela tem que ser, ela acaba sendo muito valorizada, né, pelo menos é o que eu sinto. Então, eu acho que eu consegui avançar muito nesse joguinho da vida por conta dessa característica masculina que eu acabei desenvolvendo, dessa atitude, de fazer acontecer, de ir atrás, né? Que eu me senti fazendo isso num porto seguro, né? Não sei se você consegue me entender. Mas, de qualquer maneira, as máscaras, até hoje, elas são necessárias. Eu tenho que expor isso sem pudor, porque a gente, em função de julgamentos, em função de preconceitos, eu sempre me vi impossibilitada de ser 100% autêntica nos ambientes corporativos que eu frequentei, porque eu tinha que mostrar que eu matava, não, que eu não gosto de matar ninguém, mas que eu domesticava 5 leões por dia. E tudo bem, né? Amanhã estaremos aí de novo para mais 5. Quando a gente percebia que comparações injustas eram feitas com colegas que, sendo muito sincero, produziam muito menos. Mas a gente, para poder estar no mesmo patamar, a gente tinha que mostrar o tempo todo que sabia o que estava falando, que sabia o que estava fazendo, que sabia o que estava acontecendo, com um domínio da situação que eu percebia que não era exigido para os colegas. Então, isso eu realmente vivenciei. São 32 anos de empresa. Hoje, por exemplo, eu estou numa sala, o Weber ele compartilha o ambiente físico comigo, nós temos 2 garotas, 2 engenheiras, e acredito que no total somos 50 pessoas, mais ou menos. Então, somos 50 pessoas no ambiente e 2 moças. É bom que a gente tem banheiro limpo, mas o que acaba acontecendo é que a discrepância ainda é muito grande, né? As pessoas, assim, eu acho que as garotas, elas não procuram esse tipo de atividade justamente porque a aceitação, ainda não é tranquila. Elas se sentem, acho que, constrangidas pela batalha que vão ter que assumir, não sei, é complicado dizer. Como eu já estou aqui há muito tempo, muitas coisas aconteceram e eu nem percebi que elas aconteceram, elas foram acontecendo, né? Eu optei por essa carreira muito jovem, aos 14 anos eu já estudava só com rapazes, e a partir daí foi uma sequência de sucessos, posso dizer. Mas eu sentia que o esforço era desequilibrado, né? Até porque a minha vinda para cá, por exemplo, trouxe um ônus para a empresa que foi, no mínimo, adaptar as instalações para uma pessoa de outro gênero. Então, na época, isso já causou um desconforto para algumas lideranças. Eles não gostaram muito disso. Teve pessoas que tinham seus banheiros privativos, que tiveram que ser readaptados para que pudesse existir um banheiro feminino, e eles perderam esse privilégio, vamos chamar assim. Isso causou muito desconforto, entre outras questões práticas, né? Mas, em contrapartida, o acolhimento também aconteceu, que eu acho que é importante também a gente ressaltar. Nem tudo foi espinhos. A gente também teve, durante todo esse tempo que está aqui, eu e as poucas meninas que dividem esses assuntos comigo, a gente também tem muito acolhimento. E a gente tem que também fazer justiça a isso, que é quando o pessoal realmente recebe, entende, valoriza, quando enxergam na gente suas próprias filhas, suas esposas.
Então, isso é muito gratificante, né? Servir de inspiração. Eu acho que hoje a minha geração que conseguiu vencer essa batalha, vamos dizer assim, acho que ela serve de inspiração para muitas meninas, para muitas jovens que percebem que não, dá sim para levantar o disco de freio, porque ninguém tem que fazer isso com músculo, tem que ter equipamento para fazer isso e tem que usar a cabeça para fazer isso, né? Então é isso que acho que a humanidade está aprendendo, que a gente precisa é usar a cabeça para resolver os problemas e não mais a força. Nossa, sensacional, Silmara. Acho que a sua experiência exemplifica muito isso daí que a gente está falando, né? Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você conquistou. Eu entendo que não deve ter sido fácil mesmo. E é isso mesmo, né? A mulher, as principais características do feminino, elas foram encaradas durante muito tempo como um sinal de fraqueza. O fato da mulher ter esse lado emocional mais aflorado era visto como um sinal de fraqueza. Então, como que a mulher pode estar numa área lógica, concreta, uma área em que você tem que ser mais objetiva, se você é um ser também muito emocional? Acho que isso não entrava na cabeça muito dos homens, porque eles também foram ensinados a abafar essa questão da emoção, a não dar tanta importância para isso. Aquela coisa do homem não chora, que eu acho horrível, que também foi muito difícil para os homens terem que abafar esses sentimentos. Então, por eles terem esse movimento, eu acabava entendendo que essa característica na mulher era uma fraqueza, sendo que não. Aí entra aquela questão do equilíbrio. Nós podemos ser objetivos, lógicos, analíticos, mas seres emocionais também. Nós podemos colocar sentimento naquilo que a gente faz, e a junção dessa parte racional com a parte emocional é o que vai ser o diferencial. Então, eu entendo que a rejeição dessa figura, da figura feminina numa área exata, digamos assim, vem muito por conta disso. E as mulheres que escolheram áreas como a sua, Silmara, acabaram tendo que realmente, durante uma parte da experiência ali, até abrindo mão da própria essência para que pudesse ser aceita. Então, na verdade, falando da diversidade, você era uma pessoa que vinha trazer uma visão diferente, uma forma diferente de se relacionar, de agir, e que eles podiam estar aprendendo muito com isso. Então, assim, parabéns a você e a todas as mulheres que conseguiram quebrar muitas barreiras aí, estão quebrando muitas barreiras e que tem essa oportunidade de trazer esse equilíbrio numa área que precisa muito desse equilíbrio. Sem dúvida, agradeço demais as suas palavras. Esse equilíbrio eu acho que é uma busca constante, porque quando a gente, por exemplo, vai falar em público e a voz embarga, tem gente que acha lindo e tem gente que acha brega, né? Mas nunca que a gente vai agradar 100% de uma comunidade tão diversificada. Mas, de qualquer maneira, a gente tem, acho que, conseguido progredir bastante e isso me deixa muito, muito feliz. Bom dia, Raquel. Sou Clarisvaldo. Trabalho hoje na gerência de compras do metrô. Complementando o que a Silmara falou, né? Imagino o tanto que a Silmara deve ter passado, porque essa semana veio uma notícia que uma jogadora de futsal no Brasil já foi eleita 7 vezes a melhor do mundo. E, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar no nome dela, nunca tinha ouvido falar dela. A gente vê muito, né? Conhece muito do futebol masculino, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. Se tivesse qualquer outro brasileiro que tivesse nessa posição, tivesse ganhado uma vez o melhor do mundo, ou 2 vezes, seria aquela festa. Agora essa jogadora já foi 7 vezes, talvez seja a melhor da história de um esporte. E eu nunca ouvi, né? E dentro da roda de conversa de amigos, nunca alguém comentou sobre ela. Então eu imagino o tanto que a Silmara passou. Eu também tenho algumas questões que eu sinto, não só pela minha etnia, mas também de outras pessoas que sofrem preconceitos, que elas têm que provar por várias vezes que ela é boa para contar como uma. Então, essa questão dessa jogadora, ela tem que ser eleita 7 vezes melhor do mundo para ela ser noticiada no Brasil, para nós conhecermos o trabalho dela. Eu sinto que isso acontece para a mulher e acontece também para questões de sexualidade, acontece por questões de etnias.
também. Eu sei que no mundo afora é um trabalho mais demorado para mudar. Gostaria de saber se, assim, dentro de uma empresa, de uma corporação, que tipo de trabalho seria importante? Hoje, você vindo aqui, para mim já é uma quebra de paradigma gigantesca, né? Por situações, por exemplo, igual a Silmara já passou, por situações que eu já passei dentro da empresa e não foi só uma vez. Além dessa quebra, teria algo assim que a empresa poderia fortalecer para que isso ocorra mais rápido? Essa questão de você não precisar provar 10 vezes, de todo mundo se enxergar como realmente como companheiros de trabalho. Eu acredito que essa questão tenha que vir de cima, né, dos quadros, principalmente de liderança, principalmente nesses níveis, entender que está lidando com profissionais da área, independente de qualquer tipo de raça, etnia, enfim, orientação sexual. Eu acho que se as lideranças conseguirem ter essa visão, e eu entendo que para a liderança ser mais aberta a essa visão e não fazer os funcionários passarem por provas desnecessárias, a liderança precisa se autoconhecer. Aí eu entro naquilo, foi o Weber que falou, eu não lembro, dessa questão de você olhar para si. O autoconhecimento, o processo de você se descobrir, entender por que os seus preconceitos, lidar com as suas próprias mazelas, isso faz você ser mais aberto ao outro. Então, eu entendo que a falta de autoconhecimento, muitas vezes, das pessoas que estão em níveis hierárquicos maiores, acaba gerando esse quadro de esforço desnecessário e de que o funcionário sinta que ele tem que ficar se provando muitas vezes. Então, eu acho que a chave está nisso, a gente entrar em contato com o quadro de liderança, entrar em contato consigo mesmo. Tá bom, Raquel, muito obrigado. E é um assunto bem delicado, né? A gente vem discutindo nas últimas semanas. É delicado até de expor a opinião, né? Porque são muitos detalhes, né? Eu até brinco que esse trabalho que a gente tá começando a desenvolver é tão delicado que parece uma caixa de marimbondo ali. Se você acabar relando, passando perto, sai aquele monte de marimbondo, né? E é essencial ter um profissional com seu gabarito para nos ajudar. Muito obrigado mesmo. Ai.